O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue aqui com mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E como vocês já viram aqui no nosso plano aberto no jornal, recebo novamente aqui nos nossos estúdios a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Sempre um prazer ter a senhora aqui com a gente, deputada. A honra é minha, estou sempre à disposição. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, e nos últimos dias, né, deputada, principalmente nas últimas 48 horas, talvez, muito se falou da volta às aulas, tinha liminar que proibia, quer dizer, que nesse momento não se poderia ter a aula presencial, né, uma liminar da POSP, depois foi revogada essa liminar. Muita coisa aconteceu, né, uma disputa jurídica por essa volta ou não presencial. Qual a análise da senhora sobre? Eu entendo, até elogiei publicamente que o presidente do Tribunal de Justiça acertou ao derrubar a liminar, né, que era uma liminar, com todo respeito, de raiz mais sindical, vamos dizer assim, né, pautada numa ação de raiz mais sindical do que preocupada com a situação das crianças propriamente. É óbvio que num momento de pandemia, né, diante da existência e do alargar pelo país, não em São Paulo, mas pelo país, de uma doença, de uma pandemia, né, é óbvio que qualquer decisão tem bônus e ônus. Então, dá um pouco de medo, mas eu entendo que os prejuízos que as crianças estão sofrendo com as escolas fechadas é maior do que um eventual risco. Em outros países, as escolas não ficaram fechadas por tanto tempo. Mesmo os países onde as mortes por milhão de habitantes são muito superiores, e é importante registrar que o Brasil não está no topo do ranking das mortes por milhão de habitantes. Mesmo nesses países, as escolas abriram mais rapidamente. O prejuízo não é só acadêmico, né, e futuramente profissional, é um prejuízo também em termos de saúde, porque as crianças estão ficando com problemas emocionais, psicológicos, né, aquelas que não têm tanto acesso à internet, com um sentimento de inferioridade, com a sensação de que as que têm estão saindo na frente. E a verdade é que mesmo as que têm, né, tem padecido dessa situação de isolamento. Então, com responsabilidade por parte de gestores, né, das várias unidades, dos professores, principalmente das famílias, orientando seus filhos para a necessidade de cumprir os protocolos, é muito melhor para a sociedade a retomada das aulas. E dentro até dessa questão, né, a senhora elogiou justamente até nas suas redes sociais a decisão do Tribunal de Justiça, né, do presidente Dr. Pinheiro Franco, que garante essa volta, por enquanto, né, a aula presencial. Eu espero que não haja recuo, porque pior do que voltar ou não voltar é essa insegurança nas decisões, né? A sociedade não aguenta essa insegurança. Então, eu espero que seja definitivo. E justamente por essa, né, indecisão jurídica que pode, talvez, acontecer ou não, a senhora também falou dessa autonomia dos municípios e das famílias, como a senhora acabou de falar, né, falando com os seus filhos sobre os protocolos, né, mas os municípios também têm essa autonomia. Tem muito município que já voltou em aula online e ainda está esperando alguma questão presencial. Outros municípios voltaram efetivamente já presencial. Qual que é a análise que a senhora faz? Acho que muito dentro do que a senhora falou, né? Essa indecisão atrapalha a sociedade também. Eu nunca sou partidária do autoritarismo, entendeu? Olha, vamos voltar e o município que não voltar vai ser punido, ou como tem acontecido com relação ao funcionamento do comércio, né? Vamos fechar e o município que não aceitar não vai receber vacinas. Esse tipo de autoritarismo, eu não comungo com ele. O que eu entendo é que aquele município que ainda está, vamos dizer, temeroso em retomar as aulas das unidades municipais, ou aquela família que está temerosa, com o retorno dos outros grupos, vai perceber, as famílias e os municípios vão perceber que o risco não é tão elevado assim, né, que é possível. Então, eu sou muito mais da linha do convencimento, da demonstração, do que da imposição pela força ou pela ameaça. E também, o próprio síndico, aproveitando falar dos professores e também,
o Sindicato dos Professores pediu, então, que os educadores pudessem ser inclusos nos grupos prioritários para a vacinação, para que se tivesse, talvez, uma volta segura. A gente sabe que não temos, nesse momento, vacina para todos, né? O que a senhora pensa sobre essa questão? Então, eu quero aqui deixar bem claro que eu respeito as autoridades que decidiram iniciar pelas pessoas mais idosas, mas eu não concordo com esse critério, porque eu entendo que as pessoas mais idosas, maiores de 90, de 80 anos, até de 70, têm condições de ficarem resguardadas nas suas casas. Então, que nós deveríamos dar preferência para aquelas categorias mais expostas, sobretudo aos transportes públicos, porque imunizando esse grupo, nós imunizamos o próprio grupo e esse grupo não transmite para os seus idosos, para aqueles que têm as comorbidades. Para além desse posicionamento, que eu sei que é minoritário, né? Aqui eu estou só expondo, não estou querendo impor, porque eu sei que é minoritário. Existem algumas agências de saúde, mundo afora, que têm sugerido que essas populações mais idosas não recebam algumas vacinas, né? Houve, num primeiro momento, uma situação envolvendo a Pfizer, que depois disse que foi coincidência, mas mais recentemente a Agência de Saúde da Alemanha e depois da Áustria recomendou que a AstraZeneca não seja aplicada em maiores de 65 anos. Então, até essas recomendações convergem, né, com o que eu estou sugerindo. Então, me parece que profissionais de saúde, obviamente em primeiro plano, profissionais de saúde e pessoas que trabalham em equipamentos de saúde. Tá. Né? Então, os profissionais da limpeza, por exemplo, dos hospitais, que acabam ficando mais suscetíveis porque têm menos recursos, porque estão mais expostos nos meios de transporte. Profissionais da segurança pública, ainda me parece que sejam mais suscetíveis do que os próprios professores, né? Porque estão mesmo no fronte, até na questão do socorro, né? Povo do SAMU, né, que fica ali no meio termo, sim, mais saúde, mas também tem um pouco de segurança. E, na sequência, os profissionais da área da educação, principalmente os professores que estão em sala de aula com as crianças. Então, eu concordo que os professores e os profissionais da área de educação queiram ser prioritários nessa sequência. Sim. O que eu não concordo é que eles coloquem essa vacinação como condição para o retorno ao trabalho. Porque nenhuma categoria é melhor que a outra, né? E os empacotadores nos supermercados estão trabalhando, os motoboys, né? Aqui a minha homenagem aos motoboys, foram a categoria que mais trabalhou, entendeu? Durante aquele período pior ali, que todo mundo estava segregado, resguardado, entendeu? Eles estavam no front, então, assim, ninguém é melhor. Então, acaba o sindicato utilizando uma situação confortável, porque tem o salário garantido no fim do mês, porque são funcionários públicos, para, de alguma maneira, ameaçarem, né? Então, assim, eu entendo, inclusive, que essas greves que vêm sendo anunciadas, seja em São Paulo, seja nos outros estados, precisam rapidamente ser declaradas abusivas. Agora, quando nós falamos, né, deputada, dessa volta presencial, é bom a gente fazer um recorte aqui, né? A aula no sistema privado é uma questão, a aula na escola pública e, em especial, em comunidades vulneráveis é outra questão, porque a gente não está falando só de aula, de educação, mas também muitas das crianças vão para a escola para se alimentar. Então, a gente tem um viés a mais nessa questão presencial e aí fazendo esse recorte das escolas municipais e escolas públicas. Tem que voltar todas, a verdade é essa. Por uma razão ou por outra, tem que voltar todas. Nós precisaremos enfrentar, né, com responsabilidade, mas precisaremos enfrentar. Tem que retomar a vida. O mesmo raciocínio que eu uso para as escolas, eu utilizo para o comércio, para os restaurantes, para as academias. Parece um pouco esquizofrênico o mesmo governo que luta na justiça para a volta às aulas, né? E aqui os meus elogios ao secretário Rossielli, também luta na justiça para impedir os municípios de abrirem os comércios, né? É algo um tanto quanto esquizofrênico. Num primeiro momento havia razão, hoje não há, porque o primeiro fechamento era para preparar o sistema de saúde.
Se não prepararam é porque não tiveram a competência necessária ou porque decidiram investir em equipamentos transitórios e não nos definitivos. Então, se o governo continuar com essa esquizofrenia, só vai conseguir quebrar São Paulo. Eu vi ontem, hoje sei que o governador está dando uma entrevista, enquanto eu estou falando aqui, num outro veículo. Espero que ele anuncie, né, que já nesse final de semana, não sei se ele já anunciou. Ontem na coletiva. Isso, ele falou que possível. Que isso, que amanhã, ele deu uma abertura que talvez esse final de semana assim, poderia revogar. Até essa postura, sabe, ninguém aguenta mais, entendeu? Porque assim, é o reizinho, sabe? Todo mundo sabe aqui que eu já votei com o governo, já votei contra o governo, trato o governador com respeito. Eu sou a única aqui dentro que, quando tem reunião, eu chamo de Vossa Excelência, seguirei chamando. Mas essa postura, talvez quarta, que isso? Quer manter as pessoas em insegurança? Isso é, sim, autoritarismo. Ou tem a necessidade ou não tem a necessidade, entendeu? Eu organizei uma comitiva, passei o final de semana ligando para os colegas para nós irmos ao Palácio falar com o governador. Eu lembro que foi uma das questões que a senhora falou com a gente na outra semana. A informação que nós recebemos é que o governador não nos atenderia, mas o vice nos atenderia. Nós não quisemos parecer assim, sabe, intransigentes. Não, tudo bem, se o vice nos atende, nós vamos montar essa comitiva. Foi o fim de semana inteiro, eu infernizando os meus colegas. Peço até desculpas públicas aqui. Quando chega ontem, aí a informação já era diferente. Não, doutora, o vice não sei se vai poder... Entendeu? Ou seja, me passaram data, me passaram horário, eu liguei de colega para colega, os colegas mexeram nas agendas. Não, doutora, vai ser para outra semana. E não podem vir os 14, que na verdade nós somos um número maior, mas naquele momento, naquele dia e horário, apenas 14, num primeiro momento, poderiam. Não podem vir 14, nós vamos atender apenas 4. Que brincadeira é essa? Entendeu? Que brincadeira é essa? Hoje pode, hoje não pode, hoje abre, hoje não abre. Não é assim. Isso aqui é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ninguém está querendo ir lá para pedir nada. Nós estamos querendo ir lá para exigir respeito com a população. Porque essas idas e vindas me parece muito mais um exercício de poder, de dizer, olha, eu posso dizer se você trabalha, se você não trabalha. Eu posso dizer se você vai para a escola, o que é isso aí? Entendeu? E eu não estou falando de deputados negacionistas. Todos os colegas para quem eu telefonei são colegas que reconhecem a gravidade da doença, muitos, inclusive, já adoeceram como eu. Colegas que usam suas máscaras, não fazem atos sem máscara. Ninguém que faz politicagem com doença, nem para um lado nem para o outro, né? São colegas que querem o bem de São Paulo, sem politicagem, inclusive, com exceção do meu nome, porque sou independente, todos são da base. O governador não quis receber a base para tratar desses fechamentos e não fechamentos, e depois o vice também não quis. Porque eu não vou olhar para os meus colegas e dizer, olha, agora eu vou escolher desses 14, os 4 que vão. O que eles vão achar? Que sou eu que estou com palhaçada? Entende? É grave o que está acontecendo em São Paulo, hein? É grave. E eu acabei de receber de um colega, só não vou falar o nome dele porque não estou autorizada, mas ele provavelmente vai se manifestar hoje também. Um vídeo de uma matéria do jornalista. Como essa nossa rede aqui é uma rede que não faz concorrência, é uma rede informativa, do jornalista Wallace Lara, denunciando o fechamento das portas de pronto-socorros no estado de São Paulo. Eu tenho vontade de chorar de raiva e de indignação. Eu enviei um ofício para a secretaria tratando de 6 ou 7 equipamentos que na semana passada eu recebi a notícia de usuários e médicos que estavam para ser fechados. Já vou explicar o que eu quero dizer com fechados. Fui à secretaria, mandei ofício tratando daqueles equipamentos. Conforme a gente vai conversando com os colegas, descobri que essa decisão não era só para aqueles 6, era para outros tantos equipamentos no estado inteiro. Tá?
Pois bem, como eu, outros colegas foram à secretaria, mandaram ofício, telefonaram e receberam a informação que eu recebi, que isso era uma análise, que estava em avaliação, que seria postergado. Caramba, estão fechando hoje. Entendeu? Quando eu explico fechar, é o seguinte, você tem lá, vou dar um exemplo, Hospital Pedreira. Tá? Não foi o que foi fechado hoje, pelo que eu levantei, mas nós vamos lá hoje constatar. Hospital Pedreira é um hospital que atende média e alta complexidade ali, casos, né, graves, mas também tem porta aberta para a população e no pronto-socorro. É um dos que está, né, na lista lá, dos que estão na lista para fechamento. Então, o que acontece? O cidadão vai chegar ali, vai estar a porta fechada. Não é que o hospital vai ser fechado, vai estar a porta fechada. Aí ele tem que ir ou numa UPA ou numa UBS, entendeu? Para poder alguém dali ligar para o CROSS, para conseguir uma vaga, para conseguir uma ambulância, para chegar de ambulância. Outro dia um senhor ligou no gabinete e disse assim, eu estava com um pico de pressão, cheguei na UBS, a mulher falou que eu precisava procurar um médico. Então, pera lá. Que brincadeira é essa aí? Entendeu? Que brincadeira é essa aí? Ah, mas é o seguinte, se a gente ocupar o hospital de média complexidade com bobagem, vai gastar recurso e a prefeitura é que tinha que cuidar. Então, vamos primeiro olhar se a prefeitura equipou, entendeu? A UBS, a UPA, o equipamento básico ali, numa condição que atenda a população. Porque uma dor no braço pode ser uma dor no braço, pode ser um infarte. E aí? Entendeu? Mas o pior não é nem a decisão, o pior é assim, a gente aqui, nessa Assembleia, e nada, é a mesma coisa, porque todos os deputados com os quais eu conversei, e são deputados da base, estiveram, pediram, e aí a gente é surpreendido com uma notícia. Que isso aí? É preciso um diálogo melhor? É o seguinte, gente, eu vou falar, vão ficar bravos comigo. Eles estão acostumados a mandar na casa, entendeu? Por quê? Porque PSDB e PT têm um conluio de décadas aqui dentro. Tá? Todo mundo já sabe que o governador mandou o Carlão ser o próximo presidente. Não tem nada contra o deputado. Mas como é que é isso aí? Já está todo mundo chamando o Carlão de presidente. Sabe? Aí você vê o povo do PT deixando passar o orçamento com aumento de publicidade, com corte na saúde, porque quer os carguinhos da primeira secretaria, que são muitos, hein? São muitos. Então é o seguinte, os caras estão acostumados a mandar aqui. Então o deputado manda ofício, faz requerimento de informação, pede agenda, é nada. Só que quem é representante do povo é a Assembleia. Entendeu? É a Assembleia Legislativa que representa o povo, que não aguenta mais idas e vindas. Entendeu? O doutor Gabardo foi afastado lá do ministério, entendeu? E agora virou uma autoridade aqui dentro. Ah, porque vai abrir, porque vai fechar, xingando o promotor. Promotor de Bauru, que está desesperado porque o hospital inteirinho do HC da USP está fechado. Então, assim, algumas coisas têm que ser revistas, porque deputados que têm milhões de votos não apitam nada, entendeu? E pessoas que chegam assim, não se sabe de onde nem por quem, dão ordem dentro do Estado, desmerecem promotor de justiça. Ontem, deputada, nós recomeçamos aqui os trabalhos legislativos. Claro que os deputados tiveram muito trabalho antes dessa volta oficial ontem, mas a senhora acredita que essa é uma das pautas mais importantes para os próximos dias ser conversado com os deputados? Como é que a senhora analisa? A senhora falou, né, tem uma comitiva que vai, a senhora precisa conversar. Mas eles não querem nos receber, entendeu? E para poder formar a comitiva, nós não misturamos questão político-partidária nem a política da casa, entendeu? Então, em nenhum momento eu falei de eleição para a presidência da casa, mas a verdade é a seguinte, deputado Carlão vai seguir as ordens do governador, entendeu? Então, assim, essa coisa da gente ser tratado como nada,
vai continuar. Não é que a gente é maltratado, não é isso, mas a questão é a seguinte, se diverge, não vamos nem receber. Como assim? Entendeu? Como assim? Agora, cada colega tem que refletir se vai se submeter a isso. Porque não adianta nada, não, está revoltado, está todo mundo revoltado. Chega na hora da eleição, vai votar no Carlão, vai votar no nome que o PT indicar. Vai continuar tudo igual. Há alguma possibilidade nas próximas eleições da senhora se candidatar a presidente? Não, não, até para eu ter essa legitimidade de crítica, eu não vou concorrer a cargo nenhum. Porque senão vão achar que eu estou interessada, entendeu? Então, já declarei isso aí no plenário, mantenho, não vou concorrer, até para eu poder fazer essa crítica que eu considero construtiva para o Estado de São Paulo e para a política nacional também, porque São Paulo tem impacto na política nacional. E ainda aproveitando esse gancho de volta aos trabalhos, a gente sabe de alguns PLs da senhora do final do ano também, principalmente com relação à celeridade na adoção. O que a senhora espera dessa continuidade, talvez já ser colocado em pauta ou nesse momento não? Como é que a senhora entende os seus PLs? Ontem teve a reunião do Colégio de Líderes, o deputado Camarinha coordena um trabalho importantíssimo, que é de fazer uma lista de prioridades para cada parlamentar. O presidente Cauê disse que iria tentar, antes do término do mandato dele, ele tem acho que 40 dias de mandato ainda, pautar pelo menos 15. Ele falou em 15 por semana, né? Então, vamos ver. Mas se conseguir aprovar 15 aí nesses 40 dias, PLs de deputados. Para fazer essa lista do deputado Camarinha, cada parlamentar indica a sua prioridade. Então, eu indiquei como prioridade o projeto que proíbe gasto de dinheiro público em publicidade, né? Porque não tem cabimento cortar dinheiro da saúde, cortar dinheiro da segurança e fazer propaganda de gestor, não importa de que partido seja, nem quem seja. Tá? Critico o gasto de gestão do PT, de gestão do PSDB, de gestão do PSL, agora o presidente não é mais PSL, mas foi. Então, não importa, entendeu? Eu acredito, não sei, vamos aguardar. Né? Aí a gente tem dois problemas. É uma pauta sensível, porque político adora gastar dinheiro com publicidade, né? Nem é para fazer propaganda, é para não ser atacado. Isso é importante de ser dito. O dinheiro gasto com a publicidade, ele não tem exclusivamente a finalidade de fazer propaganda favorável do político. Ele tem também o objetivo de blindar. As coisas ruins não aparecem, quando aparecem, aparecem com uma explicação, entendeu? Então, assim, acho dificílimo eu ter apoio nisso. E tem uma questão pessoal, entendeu? Né? Tem toda a história do impeachment, o PT nunca vai me perdoar, o PSOL ainda obedece muito o PT na casa, entendeu? Mas, assim, as minhas prioridades para este ano, em termos de projetos, que eu tenho vários em andamento, mas seriam o da publicidade e o da celeridade na adoção. Né? Porque são muitas crianças envelhecendo nos abrigos, né? Em processos de destituição de guarda que não tem fim, crianças que poderiam, sim, já estar no seio de uma família, de forma que, quando o tal processo, que já se sabe que vai acabar na destituição, tiver uma finalização, a criança já está crescendo no seio de uma família, e não uma família definitiva, e não institucionalizada. E eu vejo aqui na agenda da casa, a senhora me confirma ou não, que na próxima segunda-feira tem um ato solene programado sobre esterilização e autonomia individual. Sim, eu estou chamando então, já aproveitando Sim, também. eu estou chamando essa audiência pública. Aqui chama ato solene porque houve um ato da mesa, né, dando essa designação. Para debater a necessária, pelo menos a meu ver, atualização da Lei de Planejamento Familiar, que é uma lei federal, mas que nada impede, né, possa ser regulamentada no âmbito estadual. Então, eu já estive na Secretaria da Saúde, já conversei com o pessoal do Ministério da Saúde, tenho ouvido juristas que trabalham com a questão. Na segunda-feira próxima, às 10 da manhã, vai ser transmitido aqui pela Rede Alesp, já agradeço. O autor da lei, que é o doutor ex-deputado Eduardo Jorge,
já confirmou a presença, então ele vai trazer um histórico da lei. E eu quero aqui dizer que a lei, na época, foi boa, mas hoje precisa ser atualizada. Vai ter um representante do Ministério da Saúde, uma representante da Secretaria da Saúde, entendeu? Juristas, para avaliar no que a gente pode melhorar. Rapidamente eu destaco alguns pontos. Lógico. Ponto número 1. Não tem mais sentido que a pessoa que vive em união estável ou a pessoa casada, seja homem, seja mulher, precise de uma autorização para fazer um procedimento de esterilização. É desejável que o casal decida junto, que vá, por exemplo, na reunião com assistente social, com psicólogo junto? Obviamente é. Mas ter a exigência de um documento para que o médico possa fazer, né, para que o médico tenha segurança de fazer sem ser processado, não tem cabimento. Outra coisa, não tem sentido obrigar uma mulher que já decidiu por fazer a laqueadura a se submeter a um outro procedimento, que hoje, por exigência legal, a mulher, por exemplo, já tem 4 filhos, vai fazer uma 4ª cesárea, já fez entrevista com todo mundo, está decidida a fazer a laqueadura, o médico não pode fazer. Se ele fizer, salvo uma situação de necessidade de saúde, se ele fizer, ele pode ser processado criminalmente. Então, nós queremos dar o direito das mulheres fazerem o procedimento de laqueadura durante o parto, para não ter que passar pelo risco de uma outra intervenção. E as pessoas com deficiência, ou as pessoas que são usuárias de droga, né? A nosso sentir, diante da nova legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, devem ter o direito de decidir fazer o procedimento. Porque os tribunais estão dizendo o seguinte, não, ninguém pode fazer à força, e estão certos. Ninguém pode fazer a pedido da família, e estão certos. Mas quando a pessoa pede, seja a pessoa portadora, não é mais correto falar isso aí, ou a pessoa tem uma deficiência, ou seja uma pessoa que tem uma dependência química, mas que vai lá, num momento que não está sob uso de drogas, e diz, eu quero fazer o procedimento, mesmo tendo 4, 5, 6 casos de 8 filhos, eles não aceitam fazer o procedimento porque não dão valor para aquela manifestação da vontade. Então, são pelo menos 3 pontos que nós precisamos debater para rever. Então, faço novamente o convite na próxima segunda-feira, no dia 8, a partir das 10 horas da manhã, o ato solene, a audiência pública, que a deputada Janaína Pascoal nos falou agora. Então, agradeço, deputada, mais uma vez a presença da senhora aqui nos nossos estúdios, conversando com quem está em casa. Honra minha. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho, deputada. Obrigada.